Bom estar aqui de novo, nesta pátria, nesta nação que nós amamos. E você não sabe, você me tira o sono. Estou tão apaixonado do Brasil que eu não consigo dormir. É verdade. Dormi 1h30 e vinha no voo. Podia ter dormido todo o caminho. E não consigo. Tem algo aqui. Deus fará algo grande, extraordinário com o Brasil. Eu estou sonhando além de vocês, irmão. Eu estou sonhando com os netos de vocês, com os bisnetos de vocês, com a geração vindoura que Deus vai levantar no Brasil. Nós só podemos semear, mas algo acontecerá com este país. Aleluia. Eu sinto a esperança de Deus. A esperança de Deus está no Brasil. Deus tem uma esperança no Brasil. A semente do Brasil é uma semente poderosa para as nações da terra. Algo tem que acontecer. E esta é uma tarde de ressurreição. Eu peguei só uma frase, só uma parte desta palavra. Mas eu sei que o Espírito de ressurreição, Ele está aqui, aleluia, para retornar a verdadeira identidade, a genética do Brasil. O Espírito de vitória, de glória do Brasil. Aquilo que nunca vimos está por acontecer. Aleluia. Aleluia, obrigado, 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 obrigado por o privilégio que você me dá de eu pisar numa terra santa e abençoada, amém, na qual Deus tem colocado os seus olhos. Aleluia. Conheço diversas nações da terra e vou a muitos países, mas o Brasil ele é muito especial. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Veja sua mão. Sabe o que está aí? O poder de Deus. A unção de Deus está neste lugar aqui, irmãos. O poder de Deus é real. Sobre quem você coloque as mãos serão curados, diz. Sobre aquele que você ordene ou coloque as mãos serão libertos. A unção tão grande e palpável aqui. Eu não sei se você consegue sentir essa dimensão, mas está sobre nós, amém? Aleluia. Por isso, obrigado, irmãos, obrigado, comitê organizador, cada um de vocês. E vamos começar a falar daquilo que viemos fazer, amém? Pero venho com objetivos claros ao Brasil. Entendo o momento que está passando a nação e quero fazer a contribuição daquilo que Deus tem colocado em nosso coração neste tempo, amém? Aleluia. Vamos falar muitas coisas nestes dias. Quero avisar vocês também que está chegando, ou está aí já, os novos livros que tem. E um deles, recentemente, está sendo lançado, Dimensões de Prosperidade, para a área financeira, libertação na área financeira, amém? Um livro que eu creio que vai ser de muita ajuda e libertação para vidas, famílias, pessoas. Nós temos ministrado finança ao longo destes anos, com resultados visíveis e palpáveis. E eu creio que vai ser uma contribuição para a sua vida, por isso não esqueça de levar algum desses materiais que podem abençoar vocês. Amém? Pode falar aleluia? Bem, no livro de Atos, quando escutei o chamado deste congresso a respeito a evangelho ou evangelismo radical, nós não podemos sair do livro de Atos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário e que traz para nós diversas chaves e coisas referentes à manifestação, o poder de Deus. E tem muitos apóstolos que podíamos falar, profetas, evangelistas, mas eu quero tomar um extrato de uma declaração profética, de uma afirmação do apóstolo Paulo, amém? Pode falar aleluia? Glória a Deus. Eu gostaria de estar rindo aqui com vocês, amém? Se eu fico com a cara de sério, você não se preocupe. Como vai ser, mas aqui é tanta presença aqui, irmãos, de Deus. A unção forte mesmo. Glória, aleluia. Alguns estão vendo, eu sei que alguns estarão vendo guerra, batalha, demônios, mas eu só vejo a glória de Deus, irmãos. Um poder tangível. Deus querendo dizer, te levanta Brasil, se levantem brasileiros, se levantem filhos e filhas. Meu poder todavia ainda está disponível para ungir homens e mulheres. Aleluia, aleluia.
para trazer renovos em profetas, como foi falado, em intercessores, em guerreiros, aleluia. Ah, Senhor, como é boa a sua presença. Há diferenças radicais entre os tempos em que se ministraram as mesmas pessoas, pero em tempos diferentes, elas agiram ou ministraram ou transferiram poder visível de uma forma diferente. E nós temos que entender que as operações do poder de Deus e a expressão do Evangelho na vida prática, ele depende muito do tempo que Deus tem para uma região, para uma nação, ou do tempo soberano de Deus no longo das cidades. Está bem? Por isso, nós vemos uma grande divisão entre a antiga aliança e a nova aliança. Divisão no sentido que existe uma clara e real marca e diferença entre um tempo e o outro tempo. Amém? Pode falar aleluia? E então, dentro desse tempo, nós encontramos que na antiga aliança havia mestres, profetas, e eles agiam com determinadas regras e determinadas formas de eles ministrar e mostrar o poder de Deus. Mas depois, na nova aliança, essas coisas mudam. E quando nós vemos hoje a expressão de como o Evangelho é pregado nas nações da terra, eu chego a uma conclusão de que muita da forma em que nós ministramos o Evangelho é da antiga aliança e não da nova aliança. E há uma diferença muito grande. Então, mesmo o apostólico da antiga aliança é diferente do apostólico da nova aliança. E essa diferença básica se dá na expressão e manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Pode falar aleluia? Então nós temos que analisar isto e compreender que o Evangelho não é todo igual, não é homogêneo. Há diferenças, pero gigantes, em uma pregação, uma doutrina, uma fé de uma parte do Evangelho com outra. E isso, porque a Bíblia, quando nos fala do Evangelho, ela nos fala do Evangelho do reino de Deus. E um reino compreende muitas fações, esferas, áreas. Você entende? Então, há um Evangelho, digamos que básico, que começa a ser pregado na antiga aliança, pero que se completa com a manifestação da terceira pessoa da Trindade, ou da terceira manifestação de Deus, de uma forma mais correta, que é o Espírito Santo na vida das pessoas. Se entende isso? Pode falar aleluia? Então nós encontramos profetas como até João Batista, verdade? Que eles eram profetas da antiga aliança. E depois nós encontramos profetas debaixo da influência do Espírito Santo. E assim o mover apostólico é o mesmo. E às vezes não compreendemos porque os milagres são quase os mesmos. Os sinais parecem ser o mesmo, mas há uma diferença muito grande no resultado que provoca na vida das pessoas. Por exemplo, o Evangelho predicado até o fim da antiga aliança, que é o dia em que Jesus, verdade, participa da taça de vinho, verdade, e do pão, e ele diz, faça isto, verdade, em memória de mim. Quando ele está comemorando isso, ele diz, bom, aí é o fim da aliança, não é o nascimento de Jesus, é esse o tempo. E a partir daí começa o tempo da nova aliança, certo? Meu novo pacto, que é meu sangue e meu corpo, falou Jesus. Bem, então até aí houve uma expressão, houve milagres, houve ressurreição, houve libertação, mas a mensagem do Evangelho daqueles dias era dos apóstolos ou evangelistas ou todos aqueles que pregassem, eles anunciavam, em Jerusalém está Jesus, o Messias está ali, venham, conheçam Ele. Ou seja, eles faziam milagres no nome de Jesus, mas a chamada do evangelismo, do Evangelho,
era trazer para que viessem a conhecer e estar com Jesus. Você compreende isso? Pode falar aleluia? E isso é extraordinário. E hoje em dia a igreja faz esse trabalho. Nas nações da terra todo mundo diz: venham a Jesus, conheçam a Jesus, verdade? E apresentamos uma pregação e um anúncio que faz que as pessoas venham a entregar a sua vida para Jesus. E temos uma oração, temos um formato, temos tudo certinho. E para que as pessoas conheçam que Jesus está, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Mas na nova aliança, os apóstolos se encontram com algo que já não conseguem dizer: venham a Jerusalém porque Jesus está ali, porque Jesus já não está mais ali. Sim? Jesus já ressuscitou, já está na destra do Pai. Então não há um corpo físico para mostrar: venham, toquem em Jesus, escutem o mestre. Não está essa expressão. Então essa mudança faz com que eles tenham que apresentar algo para o mundo que seja tangível, que seja visível, que seja físico, pero que não tenha expressão de um corpo. Porque agora Jesus está nos céus e eles não conseguirão tocar as marcas de Jesus. Isso leva a que a igreja tenha que se empoderar, não sei que palavra usar em português, pero que a igreja seja revestida de um poder maior, que as pessoas vendo aos homens, elas consigam ver a Deus. Você entende isso? E o corpo de Cristo ressuscitado agora é a igreja. E dentro da igreja se transforma na expressão da manifestação de Deus. Por isso, quando nós escutamos besteiras como igreja radial, igreja da mídia, igreja satelital e coisas assim, não podemos entender isso. Porque a igreja precisa de um corpo físico, visível, que se congregue, que se reúna para manifestar a plenitude dos dons de Deus. Pode falar aleluia? Diga para o seu irmão: você é parte de um corpo que é glorificado e que pode manifestar a plenitude da deidade, diversificado. Amém? Aleluia! A expressão. Então, a diferença disto vem, e a pessoa que mais entende isso, das escrituras, é Paulo. A diferença dos apóstolos. Porque os 11 apóstolos do Cordeiro, que a Bíblia fala em Apocalipse, que não são todos, são só 11, verdade? Que foram os apóstolos do Cordeiro, e ninguém ingressa mais. Esses apóstolos do Cordeiro, eles viram a Jesus, e agora não está mais Jesus. A linguagem, a maneira de falar e de pregar deles tem que mudar, porque a referência agora, a mensagem não é Jesus está em Jerusalém, mas Jesus está no céu, é o Rei soberano, Ele ressuscitou, e o que eles têm que expressar é algo um desafio muito maior. Você entende? Porque é fácil você anunciar: venha a tal lugar, ali tem um homem, tem uma pessoa, a dizer agora, é um Deus que existiu entre nós, caminhou entre nós, mas não está mais entre nós. Você entende? O que eles tinham que fazer, ou tiveram que fazer para compensar isso, era uma maior demonstração de poder, sinais e milagres. Amém? Por isso, a igreja hoje, nós temos que entender que Paulo, ele vê isso diferente, porque o chamado dele não foi feito no tempo em que Jesus estava em carne e sangue, mas ele, como vocês e todos que estamos aqui, recebeu a revelação pelo Espírito de quem era Jesus. Se entende? Pode falar aleluia? E talvez muitos de nós ficamos pensando: se eu tivesse caminhado com Jesus, se eu vivesse naquele tempo, se eu escutasse aquilo. Sabe o que? Não! Você foi desenhado para este tempo, para esta geração, e você não é um modelo dos apóstolos do Cordeiro, mas você é um modelo dos apóstolos do Espírito, que são chamados diretamente por Deus, que entram numa comunhão, numa revelação com Deus abundante, aleluia, que não experimentam orfandade. Ele se foi. Você sabe que o Espírito jamais se vai de você, aleluia.
Que tua teologia não te confunda. Você entende mais. Aleluia. Pode falar aleluia? A diferença é muito simples. Paulo, quando começa a relatar sua conversão, no livro de Atos, capítulo 26, ele diz: eu não fui rebelde à visão celestial. Entende? Fale, eu não fui rebelde à visão celestial. Tá bom? Livro de Atos, capítulo 26, verso 19. Pelo qual, o rei Agripa, não fui rebelde à visão celestial, senão que anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, toda a terra, verdade? E que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E verso 27 ele diz: você crê, rei Agripa, aos profetas? Eu sei que você crê. Fala aleluia. Diga, eu sei que eu creio. A pergunta é, você crê? Você crê? Se nós cremos, por que somos tão limitados quando se trata de milagres, de sinais sobrenaturais, de tantas coisas? Se nós temos fé. Sim? Muitas vezes eu tive que ser confrontado com isso, irmãos. De você dizer, às vezes não tem fé, mas há momentos que você sente que tem fé. Você vê que aquilo vem e cresce em nós. Mas mesmo assim, nós perdemos diante de um simples milagre que tem que acontecer e não acontece. E você fica dizendo, o que está falhando? Porque Deus não falha. Aonde está o poder? Se eu crio com todo o meu coração, por que não se produzem os milagres? O assunto é de onde nós estamos recebendo, ou através de qual canal nós estamos recebendo o poder e a presença para manifestar isso. Se entende ou não? Pode falar aleluia? Até Jesus Cristo, os apóstolos, os profetas, eles operavam no nome de Jesus, mas eles não entendiam o que era a presença. Você entende? Eles só sabiam quem era Jesus. Eram testemunhas daquilo. Tinham visto Jesus fazer. Se Jesus fez, ele disse que nós podíamos então provar um dia e aconteceu os milagres. E começou a acontecer aquilo. Certo? Porque eles viram a Jesus. Mas nós temos uma tarefa, que nós temos que produzir milagres. Fale, eu preciso ser um produtor de provas, produtor de milagres. E nós não temos um testemunho. Quem de nós caminhou do lado de alguém que faz um milagre todo o tempo e teve esse privilégio? Muito poucos. Você entende? E temos que produzir isso. Então, se nós chamamos agora que evangelho radical, que é isso? Porque evangelho radical fala de raiz, certo? Radical, é a raiz, é o original, o que é verdadeiro. E nós não podemos voltar a caminhar com Jesus fisicamente, porque esse tempo já passou. Você entende? Então, qual é o radicalismo do nosso evangelho? Qual é o radical? Qual é o radicalismo que temos que assumir? E concluímos que o radicalismo é caminhar junto com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, me perdoem que eu vou falar agora, mas o Espírito Santo, ele não vai te colocar os olhos para você ver um homem, um líder, mas sim a Jesus. Você entende ou não? Temos liderança, temos discipuladores, temos pastores, temos referenciais. Mas você tem que aprender a se mexer no Espírito, não limitado pelo que você vê num homem, mas pelo que você vê no Filho de Deus, pelo que o Espírito pode fazer na sua vida. Você entende isso? Voltar ao evangelismo radical, no meu entendimento, é voltar a funcionar como a igreja funcionava. E a igreja não tinha escrito o livro do Atos dos Apóstolos. É mais, a igreja provavelmente não tinha nem os evangelhos completos. E como eles produziam aqueles milagres e sinais? Se eles não tinham a abundância de conhecimento que você tem hoje? Porque eles aprenderam algo: caminhar no Espírito. Você entende? Isso é a visão celestial. A visão celestial é um chamado que não vem por iPhone, nem Android, nem nenhuma tecnologia.
É um chamado que vem pelo Espírito Santo de Deus, que te convence de algo específico, e você vive todos os dias de sua vida para cumprir esse destino. Pode falar aleluia? Agora, quantos de nós temos recebido palavras extraordinárias, profecias extraordinárias, irmãos? Quem aqui não recebeu uma palavra? Todos recebemos palavras. O assunto é, entre essa palavra que eu recebi, que é uma promessa, mas também é um desafio para conseguir, e a realidade em que eu estou, como eu chego lá. Se entende? E uma das formas que eu tenho compreendido, que você acelera esse tempo profético, para que aquilo que Deus prometeu em você se cumpla, é você agir nas obras como eles agiam. Pode falar aleluia? Como operavam os apóstolos? Como operavam os evangelistas, mestres? A igreja primitiva, ela não operava por um padrão que tivesse sido, digamos, o discipulado deles. Não era tanto sistemático como nós temos hoje em dia, mas era um discipulado prático, onde as pessoas caminhavam fazendo as obras de acordo às necessidades que encontravam. Então outros aprendiam a ver que aonde tinha necessidade, deveria ser suprida. Você entende isso ou não? Pode falar aleluia? Quer dizer, se nós queremos crescer no sobrenatural, nós precisamos encontrar-nos com as necessidades das pessoas. Nós precisamos ir aos lugares onde nós humanamente não temos condições de solucionar os problemas. Mas essa exposição de você a necessidades que são maiores que sua capacitação humana, é o que desafia para que saia o sobrenatural que existe dentro de você. Aleluia. Fala o que existe dentro, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Ele só espera que a situação aconteça algo que rompa os seus limites naturais. Então ele se expressa através de milagres, sinais e maravilhas. Aleluia! Aleluia! Todos temos ensinado, todos temos aprendido, temos feito curso discipulado, mestrado, seminário, os níveis mais lindos, e são aportes culturais, de muitas coisas nos ajudam, formativos, pedagógicos. Mas no fim do caminho, o que traz a vida sobrenatural do reino de Deus em nós é voltar ao evangelismo radical. E o evangelismo radical não tem que ver com formação, tem que ver com exposição às necessidades. Amém? Toque no ombro do seu irmão e diga: você precisa deixar a sua cultura brasileira. Fale de novo, isso tem que ser 3 vezes para que entre. Você precisa deixar essa cultura brasileira. Fale de novo, você precisa deixar pela mentalidade do reino dos céus. Fale para o seu irmão: missão, evangelismo, não se faz com a cabeça, se faz liberando o Espírito. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Por isso, nos últimos anos, eu fico feliz por as escolas que têm aberto no Brasil e no mundo inteiro, irmão, que são escolas práticas de transferência de vida, de administração, de presença de Deus, que estão ativando a centenares e milhares de pessoas numa forma diferente de ver o Evangelho. Amém? Pode falar aleluia? E já estudamos da forma antiga, já estudamos o evangelismo da antiga aliança. Mas nós precisamos agora não estudar o que Paulo fez, não estudar o que a igreja primitiva fez, que é glorioso. Nós tomamos aquilo, mas temos que produzir os milagres e os fatos que têm que ser feitos nesta geração. Muitos deles serão os mesmos, mas outros serão totalmente diferentes.
Porque aí é onde nós temos que atar os nodos da revelação, aonde Jesus vem dizer: olha, vocês caminharam de um jeito, foi perfeito, não faltou nada. Cada vez que eu mandei vocês tiveram êxito na sua missão. Mas agora eu preciso que você vá e espere até que Ele venha sobre vocês. Então vocês vão fazer as mesmas coisas que estão fazendo, mas ainda conseguirão fazer obras ainda maiores. Uau! Obras ainda maiores do que eu fiz. Glória. Então, quando nós estamos tentando voltar a um evangelho radical, irmãos, é voltar a fazer esse tipo de obra, a fazer esse tipo de coisas que sejam realmente expressivos, que a mente natural não tenha como questionar de que realmente Deus está produzindo fatos nesta geração. Aleluia! Pode falar glória a Deus? Agora, a diferença entre a visão celestial. Sabe que quando eu vejo a vida de Paulo, que teve esse arrebato, essa visitação sobrenatural, a gente diz: uau, isso é extraordinário, é magnífico, quem dera esse privilégio. Mas isso você pensa no primeiro ano de crente, 5 anos, 10 anos, vão passando o tempo, e nós começamos a encontrar homens e mulheres que tiveram as mesmas experiências ou experiências similares, parecidas em sua vida. Só que isso não falo com alegria, porque mesmo que tenham tido experiências radicais com o Espírito, passam uns anos e você vê esse crente na mesma poltrona da igreja, você vê esse líder no mesmo lugar. E você vê um ministério que você viu que começou empolgado, cheio do Espírito, e passa os anos, irmão, e tristemente vemos ele no mesmo lugar. Avançou 1 metro mais, sim, avançou 1 metro, mas quem trabalhando não avança 1 metro. Você entende? É uma recompensa da fidelidade, do esforço, da natureza de uma pessoa dedicada a um ofício. Mas precisamos encontrar o jeito de que as pessoas não venham caminhando de metro em metro, senão que os ministérios, a empresa, as pessoas na revelação saltem de quadras e quilômetros em quilômetros, que saltem na frente, que em 1 ano consigam fazer o que não fizeram em 5. Aleluia! E para atingir esses níveis, nós temos que quebrar os moldes, os padrões tradicionais. Não porque sejam ruins, senão que nós precisamos algo que nos desafie realmente, radicalmente, para fazer coisas que não conseguiríamos fazer antes. Entende? Pode falar aleluia? Compreendo isso em diversas áreas. Se você faz tudo certinho, do mesmo jeito, você vai ter os resultados, sim, vai ter. Mas se nós queremos uma mudança radical no Brasil, nós precisamos fazer saltos grandes. Porque o mundo está saltando muito rápido, irmãos. Nós estamos falando de libertação da alma, cura interior. Eles já saíram da cura interior, eles já estão falando de possessão genética. Nós não podemos voltar para trás, nós temos que avançar além, na frente deles, que eles tenham que correr para nos alcançar. Precisamos um renovo radical na nossa forma de manifestar o sobrenatural, mas essa forma radical de manifestação tem que vir numa forma radical de revelação. Fala aleluia. Precisamos. Sabe qual é a diferença entre visão celestial, que muitos têm tido, palavra, profecia, quantas coisas não temos recebido e sabemos que é do céu, entre essa visitação celestial e a plenitude do nosso chamado, é em fazer obras, expondo-nos, como eu já disse, à necessidade das pessoas. Você entende ou não? Chega um momento que é como na cura interior, né? Tanto trauma numa coisa que a pessoa se fecha. Toca no ombro do seu irmão e diga para ele que os seus fracassos antigos não te limitem a caminhar no sobrenatural. Fale, mesmo que não tenha funcionado antes, hoje poderá funcionar.
que é êxito? O que é sucesso? Vou definir o sucesso apostólico. Levantavam a mão e diziam: tomei 39 chicotadas. Chicotada ou látigo? Tomei 39 chicotadas. Aqui está a minha mandíbula quebrada, que me pegaram em certa ocasião. Esse era o sucesso apostólico. Eles não tinham muito mais que mostrar que as feridas e as marcas de seu corpo. Sabem por quê? Porque o sucesso deles não era mostrar. O sucesso deles era não ser rebelde àquela visão que tinham recebido. Não podiam desistir do seu chamado. Havia algo dentro deles, que mesmo golpeado, atordoado, enxugado no meio de sangue, com as vestes sujas, no lixo, dado por morto, quando conseguiam se colocar em pé, eles diziam: voltemos à cidade que temos que anunciar o Evangelho do Reino. Fale no seu irmão, diga: você não pode desistir. Fale: você não pode desistir. Fale com autoridade. Ainda cumprirás o seu chamado. Fale: ainda você precisa ser mais radical. Glória a Deus, amém? Pode falar aleluia? Temos tantas batalhas que perdemos, que seria um livro bem lindo para vender. Veja um título assim, eu creio que eu vou escrever. Um livro vai se chamar As Minhas Melhores Derrotas. Quem compra? Os nossos melhores fracassos apostólicos, proféticos e evangelísticos. Livro de treinamento para o sofrimento. Quantos vendem um? Eu sei que eu vendo um. Minha mulher é fiel. Aleluia. É isso, irmãos. Um dia desse eu estava orando e numa visitação o Senhor me trouxe só uma palavra. Não precisava muitas mais. Acabou comigo. Filho, não esconda suas feridas de seus filhos. Não esconda suas feridas de seus filhos. Porque elas são a cura que eles precisam. Você entende? Deus faz coisas extraordinárias, maravilhosas. Mas se você fala com estes que têm rosto e face de intercessores, você vai encontrar dentro deles uma unção, mas tem um óleo que sai de uma cor diferente. É um óleo do sofrimento. Entende? É o óleo daqueles que sofreram por algo. E você tem que ser suficientemente maduro para saber que você não ganhará todas as batalhas. E que depois que você perca uma batalha, você vai se colocar em pé e dizer: perdi a batalha, mas eu estou continuando pela vitória da guerra. Aleluia! Não pode parar. Sabe por quê? Porque a palavra rebelião tem que ver com combater contra, confrontar, pelejar contra. Isso é rebelião, armar-se em guerra contra algo. E Paulo diz: eu jamais fui combatente, jamais lutei contra a visão celestial. Se Deus entregou a visão, eu vou ser fiel a essa visão. Fale: eu preciso ser fiel à visão celestial. Aleluia! Só isso. O que precisa Deus de você? Só sua fidelidade, sua cota de fidelidade. Temos nós poder para curar? No natural não.
Temos nós poder para prosperar as pessoas? No natural, não. Temos nós poder para X coisas? Não. Mas quando nós nos expormos em nossa debilidade e somos fiéis, Deus faz essas coisas acontecer. E Ele é extraordinário em fazer isso. O problema é que nós nos resguardamos daquilo que eu vou falar, se eu tenho que contar para os apóstolos, profetas, para os demais, que eu me expus em tal coisa. E se sai mal, se sai errado, eu vou dizer, errei. Não pequei, mas errei. Falei. Mas aprendi que agora, que isso não funciona. Amém? Pode falar aleluia? Eu era uma bênção como evangelista. Nas minhas cruzadas, geralmente, se convertia um. E um dia eu orei a Deus, por que você converte só um? Podem ser 2, 3, só um, irmãos. Imagine, toda a igreja, todo mundo trabalhando, um convertido. Que é isso? Um desastre. Mas você estava entendendo, o chamado era certo, o ofício não era. Você entende? O chamado era outra coisa. E você não opera fora daquilo que é seu chamado. E Deus disse, eu estou contigo, mas não posso aprovar porque você está fora do desenho. E Ele só abençoa o que é seu desenho. Pode falar aleluia? Glória a Deus. Aleluia. E ficamos trabalhando. Evangelho radical, voltar aos fundamentos. E faz algum tempo, desde o ano passado, venho orando isso. Tive umas batalhas que travaram, foram fortes, mas conseguimos sair delas. E o meu desejo foi um só. Deus, eu quero voltar a fazer algo. E quando disse isso, disse, agora vem a glória. Pá! E antes da glória sempre vem a cruz. Esqueci esse princípio. Fala para o seu irmão, você quer a glória? Passe primeiro pela cruz. A gente sabe no automático, né? Na vida é difícil. Então, eu comecei a sentir uma paixão no meu coração. Um fogo, irmãos. Desse fogo santo de Deus, que diz, dia e noite eu acordava chorando nas madrugadas. E não podia, e já não comia mais, e jejuando, e orando. Se você soubesse, eu nunca durmo mais de 4 horas. Todo dia é trabalho. Há tanta coisa para fazer. Eu disse, Deus, comecei a chorar. Eu quero voltar a ir aos lugares mais pobres da terra. Eu quero ir aos lugares de maior necessidade. Eu já não aguento mais pregar nessas plateias cheias de pessoas que só querem ver. Este é o homem que faz cair. Aquele é o homem que faz dente de ouro. Aquele é o que dá profecia pessoal. Temos tanta excelência que selecionamos a ver a qual eu quero escutar e ouvir. Não, Deus. Eu quero ir lá onde está a necessidade. Aonde ninguém vai. E aquilo é uma pessoa da volta. O Senhor me chamou ali. Foi através dele que eu conheci o seu poder, a sua força, a sua unção. Foi nesse lugar, Deus, me retorna nesses lugares. Faça as coisas, eu estou disposto, eu quero ir, Senhor. Eu quero me gastar naqueles lugares. E começou aquilo. Só que aí veio um golpe do inimigo. Deus cura, restaura. E este ano me deu o privilégio de começar a ir a esses lugares. E você diz, por que, pastor? Por que você precisa? Empresas, ministério, tantas coisas tão lindas. E de pronto você vai em uma pessoa que nem sequer você pode ser o seu profeta. Porque as pessoas são tão simples, irmãos. Que eles não querem saber se você é profeta, apóstolo. Irmão, não estão nem aí. O único que eles têm é, nós temos uma grande necessidade. E falaram que aqui podia ter solucionado. É verdade isso? Nós ficamos tão entretidos com a posição, com a nossa economia, com o que nós temos, com o nosso prestígio.
Aí que vão falar se você tem um ministério de renome, daqui a pouco você está lá num bairrinho, na igreja, 30 pessoas. Você entende isso? Vocês sabem que é difícil, só vocês sabem, eles não podem entender o povo. Mas um pastor sabe que isso é difícil. Começamos a planificar, vamos de novo fazer cruzada na montanha, vamos para a serra, vamos para a selva, vamos para lugares que apenas podem entender o nosso idioma, mas vamos lá pregar o evangelho, aleluia, aleluia. E sabe que? Algo está acontecendo dentro de mim de novo, irmãos. Estou sentindo esse mesmo fogo do chamado do começo, o mesmo fogo do início. Estou vendo as mesmas obras, estou vendo os mesmos sinais. Centenares de pessoas sendo libertas da opressão de Satanás, vendo os prodígios e milagres, coisas que eu jamais vi. Estou começando a experimentar, a ver de novo, ou ver coisas novas que me surpreendem. E digo, Deus, como estava isso? Pai, eu não quero perder de ver esses sinais, essas maravilhas, aleluia. Esse é o poder dele em ação. É o evangelho radical, chame com o nome que seja, mas é um evangelho que se baseia na demonstração do poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Faz poucos dias estava num lugar e Deus falou, eu quero que você desafie, faça isto, me deu as coordenadas. Deus, onde está a equipe? Aonde estão aquele? Aonde está? Aleluia! E não existia essa equipe. E Deus, faça filho, faça. Quando Jesus começou a fazer sinais e milagres, apenas ele tinha chamado um punhado de apóstolos. Ele não disse, espera ter uma grande estrutura. Espera ter anos de evidência a que seus liderazgos madurem. Ele simplesmente disse, vajam e façam uma obra, aleluia, em meu nome. Deu poder, deu autoridade, deu todas as coordenadas que nós sabemos. E nós sabemos tudo isso direitinho, só que nós não vamos. Que evangelho radical. Me perdoem. Você não pode viver o evangelho radical aqui dentro. Aleluia. O radical é para lá fora. É para lá. Aqui você vem a ser treinado, apresentar adoração, a ofertar, aleluia. Em algum lado você tem que dar da sobrenaturalidade de Deus. Mas depois você sai lá fora. Aleluia. A igreja não foi feita para dentro, a igreja foi feita como uma voz para fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a igreja só olha para dentro, se transforma num eco. Mas quando a igreja olha para fora, a igreja é uma voz em uma geração que vive e presencia as manifestações dos prodígios de Deus. E comecei a gritar na rádio, a falar na rádio, não tenho voz de locutor. Se tivesse voz de locutor, Deus teria feito voz de locutor. Mas começamos a anunciar, estamos em um lugar, o poder de Deus está aqui. Se você tem um problema de opressão, Deus quer libertar a sua vida, aleluia. Deus tem poder para tirar você do pecado que você nunca pôde ser livre. Jesus tem o poder. Simples. E as pessoas começaram a ver. E agora é o problema. Porque daqui a pouco me encontro que estou diante de um grupo de pessoas. E vieram uma secção de libertação. Talvez fosse chegar, eu pensei, bom, vai vir algumas pessoas que estão, vai ser oprimido, vai ver 10, 12 pessoas, 15, talvez um grupo, né? 20. E quando vi tinha quase 200. Para ser libertos. E como você ministra 200 numa tarde de libertação? Leva 4 ou 5 horas para um. Faça um trabalho bem feito. Então Deus começou a dar os códigos e as palavras, que algumas delas eu vou compartilhar aqui para vocês.
E começamos a ministrar o ensino, e depois do ensino a oração. E no momento da oração, as coisas começaram a acontecer. E eu estava olhando assim, que lindo. O pastor estava, a pastora. E eu, que coisa mais linda. Estava todo mundo vomitando, caindo no chão, se torcendo a barriga, se estiravam, se deitavam, ficavam de costas, subiam nas cadeiras. Era uma maluquice, tudo aquilo parecia irmão Somberlândia, não sei. Resident Evil. Todo mundo ali. Irmão, de verdade, fazia muito tempo que eu não via 100, 200 pessoas, todos endemoniados. Eu fiquei, uau! É meu minuto de vingança. Fala aleluia. Fale glória a Deus. Você entende? Quando nós nos expormos, é óbvio que nós não temos como solucionar isso. Mas eu gosto de colocar a Deus em problemas. Deus, você mandou pregar, aí estão eles. E agora? Agora é com você. Eu trago o problema, eu recoleto o problema. A solução é dele. Pode falar glória a Deus? E ver o Espírito Santo, irmãos, em um instante. Não vou contar a visão. Simplesmente entrou um grupo desses que adoram o Senhor 24 horas. Um grupo do celestial de anjos. Irmãos, eu vi literalmente como uma mão que deu uma bofetada no inferno. Fez assim, ó. Pá! De lado. Não foi daqui para lá, nem, não, foi de um lado. Instantânea libertação das pessoas, irmãos. Não posso explicar. Como você explica algo assim? Todos zombies, de pronto ficaram de novo lindos, com a cara feliz. Que é isso? Você entende? Quando nós nos colocamos aí, podemos ficar em ridículo. Muitas vezes vamos ficar, mas não nu. Toque no ombro do seu irmão e diga, se você faz a coisa certa, você pode ficar em ridículo, mas não nu. Vocês entenderam, né? Se você está em Jesus Cristo, o diabo não vai tirar sua roupa. Amém? Se ficou sem roupa, fale com a doutora Neuza, ou com o ministro da libertação. Não porque ficou sem roupa. Conte e confesse o que é que você tem. Porque mesmo que você não tenha resposta e não saiba o que fazer, Deus não te envergonhará. Porque você tem tudo que você precisa para ganhar essa vitória. Se chama santidade, se chama moral. Eu acabo de concluir um tema sem falar. Se você é esperto, você se dá conta do que eu digo. Que muitas vezes nós não nos expormos. Não porque não tenhamos as ferramentas, senão porque há coisas escondidas que nós temos medos. Mas se você não tem nada que esconder, como máximo você diz, bem, eu não sei, mas eu nunca disse que ele sabia, eu disse que ele sabia. Não tenho nada que perder, eu não disse que eu fazia, eu disse que ele podia fazer. E quando ele vê que ele está recebendo a glória, eu sei que ele faz. Aleluia! Pode ser glória a Deus? Esse é o assunto, irmãos. A gente tem que de novo voltar àquelas bases. Sabe algo que acontece com o tempo? Nós vamos ficando tão cômodos, tão felizes, porque vemos as coisas tão lindas, irmãos. Que já nos dizemos que agora eu tenho um grupo, agora tenho uma reputação. Fale, minha única reputação é que o inferno saiba que mientras eu exista, minha única reputação
é que o inferno saiba que enquanto eu exista, o inferno não terá paz. Porque trabalharei cada dia, cada hora, cada minuto, para livrar alguém das trevas. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Essa musiquinha é para me alegrar ou me indica algo? É para me alegrar. Aleluia. Estou feliz. Pode ser glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Sabe de algo, irmãos? Nós vamos ver muitas coisas de Deus acontecer. O mistério está em que quando você recebe algo do céu, esse corpinho lindo que está aí, toque no seu monte, esse corpinho lindo, não pode suportar a glória de Deus. Quando o poder de Deus te alcança, você tem que sair correndo a se esvaziar. Você não pode ser o mesmo depois de um encontro celestial. Você muda a sua conduta, você muda a sua agenda, você muda a sua forma de viver. E eu não estou falando de conversão, eu estou falando que de tempo em tempo, na vida profética de alguém, Deus acelera os tempos e te ingressa num novo patamar de autoridade, no qual você terá que se expor a desafios que nunca experimentou, mas é a única forma que Ele tem para anunciar ao mundo do Espírito que está glorificando o seu corpo mais uma vez, para levar você a alcançar esferas e pessoas que nunca foram alcançadas. Não é para você dizer aleluia. O que eu estou dizendo aqui é que você precisa receber um poder tão grande que seja insuportável, que você vai olhar os problemas, você vai olhar os paradigmas, as situações que antes te aterrorizaram, e você vai olhar para dizer: isto é tão fácil, é tão fácil como comer um pão, é tão fácil como aplastar um gafanhoto. Isto parecia grande, mas agora é pequenininho diante do grande Deus que eu tenho. Aleluia! Aleluia! Não importa o quanto você tenha sofrido, a glória de Deus é maior. E ainda cada uma dessas supostas vergonhas, supostas derrotas, suposto sofrimento que você viveu, que não atrai as multidões, são uma patente de autoridade para você falar aos quebrantados, aos feridos, aos que perderam a fé, e dizer: ainda estou em pé, porque eu sei que com estes olhos, não os outros vindouros, estes olhos de carne, ainda virei os fatos prodigiosos de Deus nesta terra. Aleluia! Eu lembro aqueles dias. A primeira coisa que Deus me falou, ou uma das coisas: filho, eu te dei poder para ressuscitar os mortos, para libertar, expulsar, libertar os endemoniados, possessos, expulsar os demônios. Eu disse: aleluia! Santa esposa minha que suportou. Lá foi Davi Rebolho para o cemitério. Mortos, eu venho dizer-lhes em nome de Jesus que algum de vocês tem que começar a ressuscitar agora. Aonde encontro os possessos? Estava lindo. Saía, pregava, as pessoas se manifestavam. Eu disse: não, tem que haver um lugar onde hajam mais possessos. Não havia Google, não havia internet. Glória a Deus que não havia.
Verdade? Senão você vai googlear como libertar. 10.000 sites. E você lê, em vez de ler os 10.000, você ficou velhinho. Então eu descobri, endemoniados, já sei, lugar de hospício. Hospício? Doidos. Sim, psiquiatria num hospital. Mas um lugar psiquiátrico de muitos malucos. Fora da cidade. Colônia Etcheparé. Uma cidadela, todos malucos levam para essa cidade. E eu começava nos portões do lado de fora. Não faça. Não. Mas era meu entendimento. Diga, Deus usa os ignorantes. Eu me agarrava naqueles portões. Endemoniados. No nome de Jesus. Irmãos, Deus, eu declaro que essas portas se abrirão, esses endemoniados vão sair, se vão esvaziar. E começar a orar, irmãos, ali fora. Eu queria entrar lá dentro, de verdade. Me perdoe, parece que sou delicado e sou forte, eu não sei. Mas eu tinha cara de chegar lá e cara com esse endemoniado, dar uma paliça neles. Deu um som. Sacudir aqueles endemoniados, sai fora, demônio. Jesus é real, seja livre. Desespero dentro. Você entende? Desesperado por ver as pessoas livres. E começamos a pregar, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta. O sacerdote principal da cidade, católico, ele tinha duas virtudes. Virtude número 1, ele gostava de um trago. Verdade. O sacerdote, quando queriam encontrar o padre, ia numa cantina, né? Num bar. E ele estava ali tomando seu traguinho tranquilo. Todo mundo sabia, os padres. Virtude número 2, ele era um homem de muita obra social. Todo o povo amava. Como podem amar um sacerdote bêbado? Porque ele faça a obra. Você é tão certinho e não faça a obra, quem vai te amar? Fórmula, seja certinho e faça a obra. Amém? Então, o sacerdote começou. Chegavam as pessoas e diziam, fazia uma notinha. E dizia, vajam lá naquela igrejinha, tal lugar, que orem por você. E nós fazíamos o passe, o sacerdote católico, passe, né? Anota a receita. Vajam lá para que orem por libertação, porque ele sabia que onde nós estávamos, o reino de Deus realmente libertava os possessos. Você entende ou não? Aleluia! Eu sempre gostei de sapato lindo. Perdoe que eu vou usar esta brincadeira. Mas eu sempre gostei de sapato lindo. Você entende? Eu tinha um sapato lindo, era meu sapato preferido. Que cor? Branco. Não, mas não é. Eu sei. Irmão, eram 20 anos atrás. E eu gostava daquele sapatinho branco. Então, quando chegava o dia domingo, irmãos, não importava a roupa que eu colocasse, eu colocava meu sapato branco. E ali estava o sapato branco. E na cidade havia vários casos, né? Um deles, havia um homem que era muito violento. Ele era endemoniado, ficava possesso, irmãos. Golpeava a mulher, golpeava pai, golpeava sogro. Vinha a polícia, ele dava na polícia, golpeavam ele, encerravam ele, soltavam ele. É um escândalo. Você entende ou não? Tá. Um problema. E um dia ele se manifestou ali, né? Pegando todo mundo. E um dos familiares era crente. Então, como puderam, agarraram ele e disseram, no nome de Jesus, você vai para a igreja agora, você vai para a igreja. E quando pegaram esse homem que vinha fazendo violência a todo mundo, ele veio todo o caminho até a igreja. Não me levem no homem do sapato branco, não.
que sabia ele? Os demônios sabiam. Fala para o seu irmão, compra um sapato branco ou jejua. O que você acha mais fácil? É brincadeira, tá bom? Você entende o que eu estou falando? Não é o que você é conhecido no natural. Você tem que ser conhecido no inferno, irmão. No inferno. No inferno. A Paulo conhecemos, a Jesus também. Mas tu quem és? Tu tens que ter a tua identidade. Quem és tu? Eu sou aquele que jejua das 3 às 4 da manhã em oração, jejua X dia. Oro de tal hora. Você tem que ter uma marca que seja sua, que você não tomou, que você não pegou prestada, que você ninguém, que isso vai te conhecer no inferno. O inferno sabe que você não será a pessoa perfeita, mas quando você está debaixo desse manto, você está debaixo desse manto. Simples, aleluia! Isso você não pode se empolgar, tomar deste pregador, daquele outro. Você descobre essa identidade, fechado com Deus, orando, jejuando diante de Deus, dizendo: Deus, me mostra qual é o seu caminho. Você quer que eu chegue ali, eu sei que você quer. Agora, por onde eu devo de transitar? O que eu devo fazer? Qual é o preço pessoal que eu devo de pagar? Me ensine o caminho, mas por favor, não deixe eu me perder na trajetória. Permita que eu alcance aquilo do qual o Senhor me chamou. Aleluia! Se chama Espírito Santo, Ele te guiará, Ele te vai empoderar, te vai ungir, te vai fortalecer, aleluia! Aleluia! Vi vários mover de Deus, e aprendi rápido que você não pode tomar de outro. Vi um pregador usado décadas atrás. Ele pegava o manto e o saco, casaco, né? Casaco. Pá! Um som. Glória a Deus, porque funciona com ele. Amém? Mas você pode rebolhar o seu... só para ventilar. Você entende? Você tem que buscar com Deus o que é você. Uma vez eu fui numa reunião de profecia, irmãos. Tremendo, tinha um grupo argentino. Até agora eu estou tramado com os argentinos. E estava ali, e no meio daquilo, desse tempo, irmãos, começaram a profetizar. E havia um grupo de pessoas, e profetizaram 1, 2, 3. Irmão, era a profecia pessoal, a cada vez, todo mundo recebendo, tremendo, tremendo, e era de Deus. E eu estava ali sentado. Se todos estão recebendo, imagine agora quando eu cheguei no pastor, eu tinha minha porção garantizada. Você está esperando. E quando chegaram, profetizando, quando chegaram a pessoa, a última pessoa que está ali, era minha esposa, vendo, eu, profetizaram certinho, e eu, uau, que palavra. Aí olhou para mim. Amém, abençoa ele. Disse, quê? Éramos quase 40 pessoas, irmão, numa vigília, todo profecia para todo mundo, e a minha porção. Eu preciso ter o secreto. Eu entendi. Secreto. Secreto. Você não pode ser dependente. Você tem que ser radicalmente original. Fui encontrando o caminho aos poucos. Encontrando um caminho que não está marcado, que não está traçado, que não serve para todos do mesmo jeito. Mas você tem uma paixão que te mexe a continuar. Você sabe que tem que chegar ali. Como seja, você tem que se esforçar, você tem que alcançar aquilo. E comecei a ir trabalhar. A intimidade, a búsqueda, a oração. Disse, Deus, qual é a minha marca? O que é que você quer me usar? Qual é o jeito? Qual é a forma? Entende? E você começa a fazer coisas que Deus te guia a você. E entendi. Quando as pessoas me falam, o Espírito Santo é suave. Ele chega e começa a curar, tocar as pessoas. Você tem que orar com calma as pessoas e orar por elas minutos. Assim eu escutava os mestres, pastores, pessoas.
e deixe que o Espírito flua, dê uma palavra. Era tremendo, funciona. Mas eu, quando me colocava diante da pessoa para orar, uma vez eu estive diante de um pregador, irmãos, que ministra milhares no mundo inteiro. Um dos homens mais ungidos da terra, que eu respeito e honro até agora. Mas comigo as coisas acontecem diferente. Eu não consigo calmar. Quando eu recebo esse poder, eu não consigo estar quieto. Eu sinto esse poder em cada célula do meu corpo. Então veio o homem ungir. Ele está, naquele então eu usava gravata. Já me libertei. Ele está ali. Ele está olhando para mim. Eu desejo que esse homem olhe por mim. Tá. Milhares de pessoas. Então ele chega e coloca assim as mãos sobre mim. Me imparte, verdade? Transferência. Receba. E eu estou, recebi. E não sei como, irmão, não pude controlar. Algo aconteceu. E eu peguei a gravata dele. E irmãos, quando aquele, receba. Peguei a gravata. O homem fez, pá, lá atrás. Que vergonha. Agarraram os sujeira, os diáconos. Trouxeram ele de novo. Olhou, receba. De novo, outra descarga. Lá, pá. Ele vê. Ninguém entende nada. Quem é esse desconhecido? O homem está aí. E outra vez. Senhor, tudo que eu tenho vinha sobre ele. Aí sim, a gravata. Ele para lá e eu para cá. Você entende? Deus te vai usar do jeito que você é. Não o ruim, do jeito natural que Ele te deu, a identidade que Ele te deu. Alguns ficam na paz, outros ficamos enlouquecidos, não sei como expressar, ficamos como nervosos. Outros assopram, outros estornudam, outros gritam, não sei. Mas a radicalidade não é um estilo. É a natureza de você querer fazer aquelas obras primeiras. Você entende o que estamos falando aqui? Voltar a ver o Evangelho começa com uma paixão certa no coração. Há tanto para nós fazermos nas cidades, nas nações da terra, irmãos. Temos tanta obra para fazer e o nosso tempo é curto. Por isso, se nós, o único que podemos fazer, em resumo, alinhamos o nosso coração com a paixão certa. Nós expomos ao risco de Deus. Pegamos a nossa visão celestial e trabalhamos em cima dela e vamos ver os fatos de Deus. Você entende? Pode falar aleluia? Deus quer fazer isso conosco neste dia. Eu sei que Deus quer nos dar uma porção grande de sua presença e seu poder. Você diz, para que mais eu estou bem? Pastores, apóstolos, nós só cremos que estamos bem quando não entendemos a necessidade que tem aí de fora. Quando nós compreendemos a essência da necessidade das pessoas, nós damos conta que não podemos. Nós percebemos que precisamos nos multiplicar por dezenas, centenares, milhares de pessoas. Tomara que exista 20.000 pessoas como nós. Você entende? Que façam as mesmas obras ainda maiores por causa da necessidade das pessoas. O secreto de Jesus, o secreto de Paulo, é que eles tinham uma visão e não desistiam no meio da dificuldade, eles continuavam para lá. Eu nunca fui enviado por uma obra missionária. Nunca ninguém me disse, você é missionário, vá e vá fazer. Não. Mas eu já tenho ido a tantas nações da terra. Você entende? Tenho ficado sozinho e com família, preso nas cordilheiras, 5.500 metros, 25 graus negativos de temperatura. A neve até os vidros do carro, esperando o resgate. Você entende?
Eu tenho estado na estrada, no meio do deserto, preso, pana no carro. Já cruzei cordilheiras sem freio, e Deus é meu testemunha. Tenho ficado na selva atravessado rios e rios. Uma oportunidade eu tinha que ir de um lugar a outro. E eu sabia que as pessoas estavam esperando. E no meio do rio, crescendo, um afluente do Amazonas. Choveu, cresceu, encheu, as estradas passam através dos rios. E estava tão fundo. Abrimos as janelas do carro. Eu disse para minha esposa, minha filha e um pastor que estava conosco: saquem cinto, saquem tudo. Vamos entrar. Se o carro flutuar, vocês saltem pela janela. É uma caminhoneta grande. Se flutuar, vocês saltem pela janela e nadem para a costa. Vamos dar tudo a perdida. Ou passamos. Você entende isso? E entramos. As pedras embaixo do carro. A água de lado e nós atravessando o rio. E quando chegamos no meio, vem aquilo e fez assim. Boiou e continuou. E saiu lá de novo. Você diz é extraordinário. Sim, tudo que Deus faz é extraordinário. Mas a chamada nesta tarde é: alguém tem que provocar isso. Você não faz isso aqui sentado nesta poltrona. Você não faz essa obra de um congresso. Você pega a revelação, a unção aqui e se expõe à necessidade das pessoas. Sabe o que acontece quando você se expõe às necessidades das pessoas? Você se dá conta que nenhuma de suas necessidades são importantes. Eles importam mais que você. Eles importam mais que você. Porque você já tem um reino. E as pessoas todavia estão necessitadas. Por último, antes de que oremos. Se você está aborrecido de ver as mesmas coisas. E faz tempo que você não experimenta milagres novos de Deus. É a hora para você revisar o que você está fazendo. É bom. Mas você precisa de uma nova medida. E essa medida vem quando você se coloque diante de necessidades que você nunca confrontou antes. Pode falar aleluia? Que viemos aqui falar? De evangelismo radical? De evangelho radical? Mudar o corte de cabelo? Fazer uma roupa diferente? Ter uma moda agora para reunião de jovens? Molhar a camiseta, fazer reunião de penteado, reunião de... Uma nova fórmula de evangelismo eletrônico? Você tem que pegar o poder de Deus. Você tem que pegar a presença de Deus. Ela é a única radical, porque ela é a única raiz, ela é a única fonte, ela é a única verdade. Ela é a que fez e que escreveu o livro dos Atos. Aleluia! Aleluia! Precisamos disso, irmãos. Vamos bater estes 4 dias aqui. Diferentes expositores, diferentes homens vão dar o que tem dentro do espírito dele, mas você vai pegar a sua porção, vai encher o seu espírito, aleluia, o seu ventre, a sua mente, e vai sair daqui empoderado dizendo: desde o primeiro dia entendi algo, esse poder que me veio sobre mim é para que eu faça radicalmente as mesmas obras de Jesus e ainda maiores, aleluia. Aleluia!
Você entende? Precisamos algo novo. Precisamos algo novo. Aleluia. E que se nesse chamado se aparece o diabo? Olha, irmão, é muito difícil que o diabo apareça. Provavelmente aparecem demônios, principados. Mas se aparece um Satanás, há uma garantia de que Jesus também virá. Aleluia! Coloque-se em pé. E vamos orar nesta tarde. Tem muitas coisas para compartilhar estes dias. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu estou seguro de que o poder de